Graça e paz, é um novo dia, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como vai você nessa manhã? Espero que muito bem. Pessoal, aqui no meu devocional, eu estou no texto da primeira carta de João, no capítulo 1, os versos 6 a 10. E aqui eu percebo João falando de uma grande verdade, que é a negação do pecado. Muitas vezes nós evangelizando as pessoas, a gente falando do amor de Deus, e a gente muitas vezes olhando para nós mesmos, nós enxergamos como é grave essa situação de negação do pecado. Algo que traz muito prejuízo sobre a vida de qualquer pessoa, que é o fato de negar o seu pecado ou negar que é uma pessoa pecadora, que está em estado de pecado, que necessita de um conserto com Deus e que esse conserto não pode ser feito por ela mesma, pelas suas forças, pelas suas qualidades, porque ela não consegue pagar essa dívida sozinha, portanto, ela depende completamente do sacrifício de Jesus. Mas antes de querer resolver o problema do pecado, é necessário entender que é pecador, que é falho, que existe uma dívida grande com o Senhor, e essa dívida se chama pecado. E o pecado bate em nossa porta todos os dias, o pecado está presente na vida da humanidade. É sobre isso então que nós vamos falar no devocional de hoje. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 1, do verso 6 a 10. Antes disso, eu quero perguntar a você se você já está inscrito no canal. Deixe a sua inscrição confirmada, ative o sininho das notificações, assim o YouTube sempre te avisa quando houver um vídeo novo e você não vai perder nenhum conteúdo. Deixe também o seu comentário, o seu gostei, tudo isso ajuda para que os vídeos sejam entregues para mais e mais pessoas. Se você compartilhar no WhatsApp também com a sua lista de contatos, certamente isso será abençoador, porque esse conteúdo vai chegar para mais e mais pessoas que ainda não conhecem o Devocional Kairos. Vamos ao texto para nós falarmos dos 3 erros de negação do pecado? É isso mesmo, nós vamos falar de 3 erros de negação do pecado. Leia comigo a partir do verso 6 da primeira carta de João, no capítulo 1. Se confessarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos então falar dos 3 erros de negação do pecado, e o primeiro deles é afirmar que temos comunhão com Deus quando na verdade não temos. Verso 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Há muita gente que diz ter comunhão com Deus, participa de movimentos religiosos, ela tem algumas boas ações e diz que isso justifica ela ter comunhão com Deus. Será que é verdade? O texto diz que, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Muita gente diz ter comunhão com Deus, mas a sua prática, a sua realidade de vida diz outra coisa. O seu dia a dia diz outra coisa. O seu dia a dia, as suas atitudes são atitudes de quem está em trevas, de quem não conheceu a Cristo. Estar em trevas é a condição daquele que não conheceu Jesus, que vive cego pelo pecado, vive como escravo do pecado. O pecado o domina, ele ainda não foi liberto. Ele precisa de uma conversão, uma mudança de rota, uma mudança de vida. Precisa abrir o seu coração para Jesus Cristo entrar. É necessário que a sua vida seja a habitação do Espírito Santo de Deus. Só assim ele estará na luz. Portanto, aquele que está em comunhão com Deus não anda mais em trevas, mas anda em novidade de vida. O segundo erro é afirmarmos que estamos sem pecado, diz o verso 8. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Afirmar que está sem pecado,
Afirmar que está na condição de justo diante de Deus segundo seus próprios méritos, segundo as suas próprias qualidades, é um grande erro. Quando afirmamos que estamos sem pecado, nós estamos dizendo também que não precisamos de perdão, porque nós somos justos, nós somos perfeitos. Então afirmar que está sem pecado é um grande erro, porque nós pecamos de várias formas todos os dias. O pecado se manifesta em nós de diversas formas, através de atitudes, através de pensamentos, inclusive através das omissões. Quando nós deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Lembrando que pecado é errar o alvo estabelecido por Deus, é não fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então nós entendemos que nós pecamos sim, nós pecamos e muito. E aquela pessoa que diz que não peca, que não tem pecado, ela está mentindo, ela está enganando a ela mesma, porque ao dizer, afirmar que não tem pecado, ela já está pecando. Nesse exato momento está enganando a si mesma e a verdade não está nela. Porque aquele que tem a verdade, aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador, aquele que é a habitação do Espírito Santo, ele sabe, por causa da palavra de Deus e a ação de Deus na sua vida, que ele é falho e pecador. Ele sabe que ele erra. Ele sabe que a sua condição de pecador carece de perdão, carece de arrependimento, carece de mudança, carece de busca por viver em santidade. Portanto, não diga que não tem pecado. E o terceiro erro que nós encontramos aqui como alerta desse texto, afirmar que não temos cometido pecado. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Conseguir afirmar que não temos cometido pecado é chamar Deus de mentiroso e, consequentemente, entender que a sua palavra não está em nós. É impossível ter a palavra de Deus e não reconhecer a sua condição de pecado. Mas nesse tempo aqui, eu não queria falar só dos erros que nós cometemos, é importante conhecer esses alertas. Vamos então rejeitar a negação do pecado. Vamos fazer o contrário, nós vamos confirmar que nós temos sim pecado. Vamos reconhecer os nossos erros diante de Deus. Vamos buscar o verdadeiro arrependimento. E esse texto trata disso também. Os versos 7 e os versos 9 diz o que nós devemos fazer, qual é a atitude correta, o que nós devemos fazer. Diz o verso 7: Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O verso 7 traz aqui uma condição. Se, porém, andarmos na luz. É necessário, então, primeiro andar na luz. Andar na luz, para o pecador, é uma condição de dependência de Cristo. É uma conversão, uma mudança de rota. É renunciar o pecado, abandonar o reino das trevas, abrir o coração para Cristo Jesus. Ser transportado do reino das trevas para o reino da luz. E a partir do momento que se converteu, abriu o coração para Cristo, foi batizado, essa pessoa começa a andar em novidade de vida. Nasceu de novo, agora filho de Deus. Deixou de ser criatura e agora é filho de Deus. Anda em novidade de vida. Anda no caminho de Cristo, no caminho da luz. Essa pessoa agora congrega, participa com novos irmãos, pessoas que também abriram o seu coração para Jesus. Pessoas que caminham em novidade de vida. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando se anda em novidade de vida, caminha sempre lembrando que o sangue de Jesus é perfeitamente suficiente para o tornar justo. Portanto, ele é justificado. Ele não se justificou a si mesmo, porque ele não conseguia pagar a sua dívida por si mesmo diante de Deus. Mas ele entende que o preço pago por Jesus é perfeitamente suficiente. Portanto, agora é justificado. Toda mancha, toda culpa é perdoada por causa do sangue de Jesus. Que maravilha, meus irmãos! E o verso 9 também diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Caminhar na luz, andar em novidade de vida, rejeitar o pecado, reconhecer que é pecador, implica confissão de pecado.
É necessário que nós confessemos os nossos pecados a Deus. Mas para que confessar o pecado a Deus se Deus sabe de todas as coisas, Juliano? Nós devemos confessar a Deus em sinal de arrependimento. É óbvio que Deus sabe de todas as coisas, mas quando nós confessamos a Deus, nós estamos reconhecendo a nossa culpa diante de Deus. Nós estamos dizendo: Senhor, eu errei sim nessa área e eu reconheço. Eis-me aqui arrependido. Senhor, me perdoe. Senhor, ajude para que eu ande em novidade de vida. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É necessário que nós reconheçamos a nossa condição de pecadores diante de Deus. Mas faça isso também de forma nominal. Confesse os seus pecados nominalmente diante de Deus. Isso é importante. Você errou numa área específica. Você errou com uma atitude específica. Peça perdão por essa atitude específica. Obviamente, todas aquelas questões que você se lembra, tudo aquilo que você conseguir se lembrar, peça perdão de forma nominal a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse é o nosso Devocional Kairos. Que em nome de Jesus, você não negue a sua situação de pecador, mas você reconheça que é falho, pecador, totalmente dependente da graça de Deus, que você possa fazer um concerto com Deus através de Cristo Jesus. Jesus quer te dar uma vida nova. Jesus tem possibilidade de vida eterna para você. Jesus quer que você ande em novidade de vida. Saia do reino das trevas e venha para o reino da luz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Permitindo o Senhor, eu volto amanhã.